Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados e amadas, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Nós iremos esclarecer hoje acerca de algumas questões que as pessoas precisam entender. Por exemplo, existem palavras na Bíblia que não têm apenas um único significado. Existem palavras na Bíblia que têm vários significados. Vou citar aqui, por exemplo, irmãos, por exemplo. Irmãos na Bíblia podem ser filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. Irmãos na Bíblia pode ser parentes. Então, existem vários significados. Outra palavra aqui é a palavra mundo. Dependendo do contexto em que é aplicado, o mundo tem vários significados. Por exemplo, vamos ver aqui em João 3,16. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem. Agora vamos para a primeira epístola de João. Veja bem, primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17 diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, amados irmãos e irmãs, aparentemente estamos diante de uma contradição, mas aparentemente, porque mundo em João 3,16 tem um significado, e mundo em 1 João 2, do 15 ao 17, tem outro significado completamente diferente. Vamos aqui esclarecer para que vocês possam entender. Veja, quando aqui em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mundo aqui está se referindo à humanidade, certo? Então, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou, veja o que diz o versículo 17, assim vocês ficam entendendo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o mundo aqui se refere à humanidade, certo? Quando vamos aqui para 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao 17, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está falando do mundo, um sistema de coisas. Um sistema de coisas que existem, de coisas más, de coisas pecaminosas. Certo? E como é que nós podemos compreender isso? O próprio texto explica. É por isso que nós dizemos que a Escritura explica a Escritura. Então veja bem. Veja quando diz: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, isso aqui é esse sistema de coisas que existem. Aí veja, versículo 17: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vejam, uma mesma palavra, mundo,
em dois contextos diferentes, com dois significados diferentes. Amém? Mas aqui fica bem esclarecido para que vocês possam compreender. Então fica aqui mais um texto explicado, e que Deus possa abençoar a todos vocês, e que todos vocês possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.